pessoal, Grêmio campeão em cima deles. Que coisa boa. Olha, que jogo estressante, mas a gente ganhou. Bom, aqui canal do Olímpico Arena, um canal de opinião de torcedor para torcedor e de pai para filho. Hoje eu vou ter opiniões assim muito polêmicas que vão divergir da maior parte dos torcedores, mas não porque eu não ame o Grêmio, pelo contrário, eu quero muito mais o meu time. Eu e o pai já começamos as discussões ontem à noite. Durante o jogo. Eu separo muito as coisas. O pai já é mais crítico, né? Eu, só por ser campeão em cima deles, estou feliz. Sei que o jogo não foi, né, o esperado, ou talvez o esperado tenha sido, né? Mas a gente queria mais. Mas o fato de ser campeão já elimina todos os problemas. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de água mineral Itaara, pura como a vida, e Pitana Barber Studio, melhor barbearia de Camaquã. E aí, pai, fala a tua opinião. Bom, primeiro assim, eu vou dar um breve resumo, né, de como eu penso as coisas e por que eu penso. Lógico que eu gostei de ser campeão, né? Não vê-los serem campeões, para mim já está mais que bom, porque assim, eu sou de uma época que antes de ser gremista, eu fui criado para ser um anticolorado. É verdade. Boa parte de vocês que vão nos assistir não passaram o que eu passei na infância, vendo o Inter ganhar 8 campeonatos seguidos, com quase todos os colegas, né, fazendo, né, o termo nem existia na época, bullying com quem era gremista, eles sempre se achando os tais, mesmo quando não tinham razão. É o que acontece agora. O Grêmio não tinha o melhor desempenho do campeonato, mas era o melhor time, tinha o melhor plantel e até estava decepcionando por não estar apresentando isso. E aí ontem a gente entra em campo, né, já depois de uma semana cheia de lamentações, lamúrias do Inter, reclamações, choro, tentando condicionar a arbitragem. Eu imaginava o nosso time recebendo uma pressão, aguentando atrás pelos primeiros 15 minutos e soltando o time, fazendo gols e assim, eliminando qualquer vontade deles de continuarem, né, abalando a moral deles e dando um show. O que a gente viu foi o quê? O Grêmio, praticamente os 90 minutos jogando defensivamente. Quando a gente vai uma vez, fomos acho que 2, 3 vezes ao ataque praticamente, fora os primeiros minutos ali, a gente fez o gol. A gente poderia ter empilhado gols neles, e eles chegam lá na frente da nossa área, eles não sabem, eles perdem, desperdiçam a oportunidade. Por que a gente jogou daquele jeito? Para a gente ter um Baldasso da vida e outros, para ter o Barcelos, né, fazendo uma onda maior ainda depois, né? Isso aí me atinge como gremista de uma maneira, né, lá no fundo da minha alma, no fundo do meu ser. Eu não consigo, né, admitir isso. O Grêmio tem que jogar sempre como um time grande e como um clube muito maior que o deles. O clube deles ainda, para mim, vai virar um clube de piscina. Eu gosto dessa dualidade, porque o pai ainda vive os traumas dos anos 70. Eu já não precisei passar tanto trauma assim, então esse tipo de coisa já não me afeta tanto. Mas eu entendo, eu também gostaria de que o jogo ontem que o Grêmio tivesse partido para cima deles. Mas você vai entender
Qual gremista não tem um amigo colorado e chato? Ah, todo mundo. Quem não tem? Mas eu também queria que o Grêmio tivesse partido para cima e feito 1, 2, 3, né? Eu entendo a retranca, porque eu sei que se tu chutar a pedra ali de 10 técnicos, 9 ia fazer retranca, porque o futebol, infelizmente, é como os técnicos tradicionais pensam, né? Eles pegaram e colocaram o regulamento debaixo do braço, junto com a grande vantagem que nós tínhamos, e foi isso. E eu vejo assim, o choro dos colorados. Primeiro que, na minha visão, eles iriam chorar de qualquer jeito. Não, o Grêmio podia ter ido lá e empilhado o gol em cima deles. Eles iam dizer que perderam por causa da arbitragem, por causa que, sei lá, Mas desmontava um pouco a narrativa deles. Mas daí eles iam dizer que o Gauchão não importava pra eles. Eles adoram inventar desculpa, né? Sim, não importa pra eles. Agora eles querem fazer abaixo-assinado para nunca mais participarem do Gauchão. Então eu tenho só uma coisa para dizer aos colorados que pensam assim: vocês nunca mais vão ganhar nada. Porque se saírem do Gauchão, que campeonato vai restar para vocês? Já tá difícil ganhar. Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana tá difícil de ganhar, então. O que vai sobrar para vocês? Fiquem no Gauchão, sejam nossos clientes mais vezes. Mas eu acho que o choro iria vir de qualquer jeito. Mas eu acho que o fundamental que a gente tem que ver é que, se tu achar que assim, teria que ter dado pênalti para eles, eu tô entrando numa hipótese, teria que ter dado aquele pênalti para eles, tudo bem, teria sido 2 gols deles de pênalti, 2-1 para eles. E a gente teve o Wagner Leonardo expulso, muito bem expulso na minha opinião, e eles não conseguiram fazer, eles não conseguem fazer gol. A grande verdade é que se eles não tiverem o pênalti deles, que eles reclamam tanto, eles não fazem. Eles têm um cara lá, um centroavante muito bom de botar a bola para fora. Nosso grande aliado. Assim como nós temos o Bernabé, nós temos o Borré, né? O Borré adora chutar a bola para fora, não faz gol, ele é vitamina C, não faz mal para ninguém. Então, o Alan Patrick, quando o jogo pesa um pouquinho, ele se entrega. Então, o Alan Patrick até jogou bem melhor ontem. Jogou bem melhor. Bem melhor do que no primeiro jogo. Mas a gente também deixou jogar. Ele como 10, ele fez algum passe que deixou alguém na cara? Não pifou ninguém. Não pifou ninguém. Então, assim, cara, mesmo com o que eles reclamaram, eles não iam levar a taça. Mas eu também tenho minha reclamação. Óbvio. E aquele lance, logo no início do jogo, 3 minutos de jogo, aproximadamente, no Amuzu. Eu acho que o VAR ali, todo mundo segurou porque assim... Se eles expulsar eles agora com 3 minutos... A decisão é só pauleira. Se eles expulsam ali o Ronaldo... Que era o lance para expulsão? Eu ouvi o Maurício Saraiva falando e eu concordo plenamente. Se esse lance acontece aos 10 minutos do segundo tempo, era vermelho direto pelo juiz, não ia nem pro VAR. Só que não, como foi ali muito no início, e eu acho que o Ronaldo sabia que se fosse no início não ia dar nada. A situação. Então, assim, a arbitragem de intimidação e perseguição ao Amuzu, que deitou e rolou em cima deles no primeiro Grenal e estava fazendo de novo ontem. Eu vejo assim, tem muita gente botando, muitos analistas botando o mau desempenho ofensivo do Grêmio, porque defensivamente o Grêmio teve um bom desempenho. Sim. Porque quem fica retrancado vai sofrer oportunidades de gol, não importa o quão bem execute. Então o Grêmio foi muito bem defensivamente, independente das oportunidades do Inter, mas ofensivamente o Grêmio começou ali no início, o Grêmio dominou um pouco o jogo, e botam na conta do Monsalve a falta de controle do jogo, mas eu vejo que foi mais pedido do técnico. Não é pra gente ir pra frente, é pra gente ficar aqui encolhido. Para mim o Monsalve foi mais sacrificado pela estratégia ali de novo do que pela...
fica muito claro que a estratégia não passava pelo meio de campo. Eu me irritava cada vez que o Everton ia bater o tiro de meta, todo mundo subia, ele dava um balão para frente. E a ideia era a parede para um dos pontos. Mas só que o que acontece no futebol? O zagueiro está de frente para a bola, o meio de campo adversário está de frente para a bola. Quem tem mais chance de responder, dar uma cabeçada, dominar no peito, é o time que está na defesa naquele momento, recebendo uma bola que vem de frente. Quer dizer, ficou claro que era uma estratégia de jogo, né? Então, assim, sacrificaram as jogadas do meio campo, o meio de campo serviu só para ajudar a marcar e proteger a zaga. Então a gente dificilmente teria criação e volume de jogo e analisar o jogo de qualquer jogador do Grêmio ontem fica difícil. Todo mundo se comprometeu na questão defensiva, né? Tu não tem como analisar muito os jogadores de ataque, porque não. O Carlos Vinícius é o único assim que eu analiso, porque ele sempre recebe poucas oportunidades nos jogos, e quando ele recebe, ele faz gol, não adianta. Ontem ele teve 2 oportunidades que ele poderia ter aproveitado, uma provavelmente estava impedido, mas mesmo impedido tem que fazer, porque daí pelo menos vai pro VAR e se vê lá, né? Então é o único assim que eu digo, quando recebeu as bolas, né, que precisava, ele poderia ter matado o jogo ali para acabar com a falácia de que só levaram na arbitragem. Uma das coisas assim que fica bem nítido, a gente foi lá, bateu um escanteio, o Mário bateu escanteio, Noriega dá uma casquinha, Gustavo Martins põe lá, bonitinho dentro do gol. Os 2 melhores jogadores do Grêmio ontem, né? O Noriega e o Gustavo Martins. E também discordando um pouco da tua fala inicial, assim, mesmo que o Inter tivesse feito aquele primeiro gol de pênalti, se tivesse sido marcado um pênalti no Alan Patrick, aí já é uma questão até filosófica, né? Quem diz que se tivesse marcado o primeiro gol, o Inter naquele pênalti, o Grêmio não mudaria de atitude e seria diferente? Com certeza. Se teria acontecido o segundo pênalti, o jogo muda completamente, né, conforme as coisas acontecem. São consequências. Se o Ronaldo tivesse sido expulso com 3 minutos, o jogo teria sido outro também. Eu não acredito nem nos 2-0 que se tivesse ocorrido ter sido marcado aquele primeiro pênalti, que a partida se desenvolveria da mesma maneira que continuou com a não marcação. E essa não marcação ou marcação do pênalti, até agora, eu não sei expressar minha opinião, porque eu não cheguei a uma conclusão, eu não tenho uma conclusão, porque às vezes eu acho que houve um toque do Borré desequilibrando o Gustavo Martins, depende do ângulo que você vê, eu já vi acho que quase uma centena de vezes o lance de pênalti, né? Pelo ângulo que você vê, é nítido que o Monsalvo coloca o pé e toca na bola antes do Alan Patrick, mas ao mesmo tempo ele por cima faz uma carga nas costas do Alan Patrick, e o Gustavo Martins está chegando ali como se fosse uma bola de boliche derrubando um dos pinos. Tudo é muito confuso ali. Sobre esse lance do pênalti, na hora que aconteceu, eu disse, pênalti. Não tem o que falar. Mas lógico, no lance acontecendo ali. Até achei assim que quando o VAR chamou, ele vai ver só sobre aquela questão do Vieri, que pra mim não era pra expulsão, era pra um amarelo, até porque o Borré bota o pé, daí depois ele bota o pé em cima. E o Carboneiro deu pra ver. Depois o Carboneiro chega a dar um empurrão nas costas do nada. Então a decisão ali foi correta, e eu achei que ele tava indo no VAR só pra olhar ela. Quando eu começo a passar o lance ali, eu começo a analisar e vejo, não, mas é mais discutível. E ontem tinha muitos analistas de arbitragem que olharam poucas vezes e já estavam dizendo, não, porque foi pênalti. Hoje eu já vi vários dizendo, olha,
é muito discutível. Vai levar muito de interpretação. Aí, obviamente, eu como gremista eu vou dar interpretação, que é favorável ao Grêmio, óbvio. Eu vejo o seguinte, em relação ao Monsalve, para ser pênalti tem que ser uma falta clara, né? Tem que ser uma falta clara. Nesse sentido, o Monsalve chega antes, ele se adianta. Ele vem rápido, ele vem com força? Sim, mas ele vem na bola. E ele dá uma carga no Alan Patrick ele encosta no Alan Patrick. Sim, só que ele vai na bola. Então não é uma falta, claro, que ele foi só no corpo. Entende? Ele foi na bola. Pegar o Alan Patrick foi consequência. E aí, se fosse muitas vezes ali no meio de campo, seria uma falta. Agora, no pênalti tem que ser uma falta mais clara. Porque senão o jogador nunca pode fazer uma disputa de bola mais firme dentro da área, mesmo que seja na bola. Porque muitas vezes quando tu vai firme na bola, tu acaba encostando também no cara. É um jogo físico. Então por isso que se considera alguma intensidade a mais como falta fora da área, mas não como falta dentro da área. É que tem uma união de forças aí, uma conjugação de forças, porque ao mesmo tempo vinha o Gustavo Martins. Aí eu vou entrar na outra parte do Gustavo Martins. Por baixo. O Borré tá puxando o Gustavo Martins para a direita, né? E o Gustavo Martins faz uma força porque ele queria ir para cima da bola. Então ele realmente se joga, mas ele não se joga para frente para pegar o Alan Patrick. Ele se joga pro lado para ficar só na frente. O Alan Patrick que na corrida chega até ele. Então assim, e outro detalhe que muitos analistas de arbitragem falaram e eu percebi só depois que eles falaram. O Alan Patrick, quando chega até o Gustavo Martins, ele já está em queda. O Gustavo Martins não derruba ele já está em queda por ter chutado a perna do Monsalve depois que o Monsalve já está caindo. Então assim, se tu vai analisar, fica muito favorável o lance ao Grêmio. Mas todo mundo está dizendo, é interpretativo. Né? Então, assim, o árbitro de campo teve uma interpretação na hora, o VAR teve outra interpretação vendo o vídeo, chamou o árbitro que viu ali e foi convencido e mudou. Né? Então, assim como eu na hora olhei o lance, achei que era, vi as imagens repetidamente e fiquei convencido que não foi. Mas como eu disse, eu entendo o choro dos colorados em dizer que foi, mas eu também posso, aí nesse caso, ter a liberdade de defender que não foi. Como falei, vou dar opiniões controversas aqui, que muitos gremistas vão achar que eu sou um colorado enrustido. Não é verdade, né? Até posso provar com documentos que não é verdade. Eu preferia até que eles tivessem feito gol de pênalti, tivessem feito 1-0, aí o Grêmio reagido para o nosso campeonato, né? Ficar assim, nós ganhamos o campeonato sem eles terem desculpas. Eu odeio ver Colorado dando desculpas da sua incompetência, porque eles foram muito incompetentes. Borré perdeu o gol, Carboneiro perdeu o gol, eles foram incompetentes. Eu preferia tomar o gol, lógico que ganhar o campeonato, mas eu preferia tomar o gol para não ver o choro, né? Essa coisa que me irrita há 50 anos. Mas eu tô adorando esse vídeo, pai, porque esse vídeo está sendo bem do Olímpico à Arena, né? O pensamento de geração anterior com geração mais atual. Não, deixa eu explicar. Pra mim tá muito legal, porque tipo assim, tu é mais turrão, mas eu quero, né? E eu sou mais moderninho, mais gaúcho de apartamento. E eu vejo bem o seguinte, a gente botou 3-0 neles lá. Sim. A gente deu chocolate neles, a gente botou eles na roda. O que aconteceu a semana toda? Desculpa de que eles foram roubados, que não mereciam. Vai acontecer agora mais ainda. É que eles vão fazer isso de qualquer jeito.
O problema Só que aí eu concordo. Mais argumento. Não, isso eu queria que a gente tivesse argumentos. Roubaram como se a gente fez. Não, eu vou trollar em vocês. Teria sido maravilhoso botar eles na roda dentro do Beira-Rio. Eu também acho. Eu acho time para fazer isso. Eu acho que enquanto estava 11 contra 11, a gente tinha que ter feito isso. Tinha que ter pelo menos alguns minutos do jogo deveria assim ter lapsos do Grêmio fazendo isso. Tipo assim, lá pelos 25 tenta dar uma pressão de 5 minutos nele, depois dá uma segurada. Faltou um equilíbrio. A gente passou o tempo inteiro na nossa área, chegamos no gol por escanteio, bola parada, e de bola rolando mesmo, chance mais clara, nenhuma. Não tivemos. Assim como no jogo passado o Everton podia estar sentado num banquinho, sim, nesse jogo poderia ter sido o Rocher, porque fora o escanteio não teve nada. E lembrando, no primeiro jogo, lógico, por muito mais tempo nós tivemos um jogador deles a menos. Ontem, nós estivemos com um jogador a menos, mas entrou nosso ídolo. E olha a diferença, eles com um jogador a menos, a gente deitou em cima deles. Nós com um jogador a menos, o que aconteceu? Eles não fizeram nada. Colocaram lá o Kahneman, se jogou de cabeça na bola, e aí eu quero... desarmou o que tinha que desarmar. E aí vem minha crítica. Luiz Castro, pelo amor de Deus, tu colocou o Wagner Leonardo, porque agora eu já estou até defendendo a tua tese que o Vieri é titular, mas assim, tu colocou o Wagner Leonardo para ficar, acho que não deu 10 minutos, talvez um pouco para fazer um pênalti ridículo, bobo, nem ia para a área a bola. Exato, num Grenal, onde um jogador que é praticamente um símbolo da nossa geração estava no banco. Tu teve que botar ele porque a tua opção foi Wagner Leonardo. Poxa, dá uma oportunidade pro Kahneman. Ele ali em pouco tempo, ele se jogou de cabeça, se machucou, com aquela raça de Kahneman. Botou, quando o Arthur saiu, botou a braçadeira e assumiu. Poxa, não aposenta um cara que ainda tem como jogar. Só isso que eu peço, cara. Só isso que eu peço. Com a velocidade de Vieri, em posição física que ele tem, altura, e do Gustavo Martins, parece que encontramos uma dupla de zaga firme, né? Mas não quer dizer que assim Kahneman esteja aposentado. Ontem ficou muito claro isso. Quando precisou dele, ele estava lá. Ele estava lá, jogou bem, jogou firme, sem falta, fez o que tinha que ser feito. Então eu acho que o Luiz Castro tem que olhar melhor para o Kahneman e parar de achar que é um aposentado ali, palhaço animador de vestiário. Eu acredito que ele não gosta do estilo de jogo do Kahneman. É uma questão de gosto pessoal no estilo. É o que me parece. Mas ele tem que entender o que é Grêmio. Aí. Não, ele começou a entender ontem, até porque ele fez uma retranca para ganhar. Né? Ele começou a entender um pouco. Eu espero que ele continue entendendo mais e que a gente consiga chegar, né, aonde a gente tem que chegar. Que é no mínimo esse ano ganhar mais 1 ou 2 títulos. Pode ser a Sul-Americana e a Copa do Brasil. O brasileiro eu sei que é mais difícil, né? Adoraria, né, finalmente ganhar novamente um Brasileirão. O último foi em 96. Eu já tenho a opinião de que se a gente ganhar qualquer das 3 competições, eu vou estar feliz, vou estar comemorando e tá ótimo. Mas a gente investiu num elenco para ser competitivo. Então assim, uma dessas competições a gente tem que fazer muita força para ir bem e tentar ganhar todas as 3. Mas em pelo menos uma a gente tem que
levantar a taça, porque eu não quero ficar dançando valsa dos 15 anos que nem os nossos rivais aí, não. Não dá, né? Não, isso não dá, não. Então tá, pessoal. Campeões, isso que vale. Mais uma tacinha, que coisa boa, ainda mais na casa deles. Então, terceira vez na casa deles é muito bom. Pessoal, esse vídeo é um oferecimento de água mineral Itaara, pura como a vida, e Pitana Barber Studio, melhor barbearia de Camaquã, né? Pessoal, nosso canal está só começando, né? Só um bate-papo de pai para filho, né? Mas a gente adoraria ter vocês aí nesse bate-papo. Então, por favor, aí deixem a opinião de vocês, né? Comentem aí. Bota aí o que vocês acham, se vocês gostaram do que a gente falou, se não gostaram, se vocês têm uma outra visão, né? Se quiserem criticar nossas opiniões, pode criticar. Se vocês têm algo que a gente não falou, alguma opinião sobre algum outro acontecimento que ocorreu que a gente não abordou, bote aí, a gente vai comentar vai responder os comentários de vocês, dizendo o que a gente acha, tá? Deixa o joinha, por favor, né? Compartilha aí com os amigos. Tá? Bota o sininho, toda aquela coisa, tá? Muito obrigado e uma semana aí feliz de campeões. Abraço a todos como campeão gaúcho. Isso aí. 2026. Tchau. Tchau.